Tribunal do Júri. O que dizer sobre um caso como esse da policial militar morta em São Paulo? Crime no qual existe uma grande suspeita de que o esposo da vítima tenha sido o autor do crime. E se isso realmente tem ocorrido, alguns apontamentos são relevantes nesse caso. Por exemplo, o que se passa na cabeça do autor de um crime bárbaro contra a mulher? E, supostamente, em relação a esse caso, as provas estão sendo analisadas e colhidas, tentando formar uma convicção legalmente aceita, no intuito de se buscar uma condenação, ou, na ausência de provas, uma absolução. Mas imaginemos, senhores, se porventura realmente foi o esposo, o tenente-coronel, quem cometeu o crime e modificou ali a cena do crime, insinuando, sugerindo que tivesse ocorrido, na verdade, um suicídio. Se caso isso seja verdade, e se caso a polícia, o Ministério Público, a acusação conseguirem provar, importante frisar, o que se passa na cabeça do autor de um crime com essas nuances, onde o marido, um relacionamento tóxico, conturbado, que venha a cometer esse tipo de crime. Eu costumo fazer uma comparação, por exemplo, com o caso de Isabela Nardoni. Eu vou fazer um breve comentário. Os autores do crime, eles começam com um empurrãozinho, um beliscãozinho, um chutinho, um xinguinho, e vendo que está tudo muito fácil, ninguém está vendo, ninguém sabe o que a vítima está suportando, aquilo vai aumentando. E na mente do autor do crime, dos autores, eles imaginam que não há limites. E a agressão, a covardia, a violência vai aumentando, ao ponto de cometerem o crime, como no caso de Isabela Nardoni. E nesse caso, veja bem, caso sejam encontradas e produzidas as provas, tudo dentro do, obedecendo os princípios, respeitando os princípios do contraditório, da ampla defesa, da plenitude de defesa, que no Tribunal do Júri, né, o devido processo legal, caso ele tenha realmente cometido
cometido esse crime, o que se passa na cabeça do indivíduo? Naquele momento, certamente, fazendo assim uma análise, né, superficial, supondo uma suposição, o que leva, a pessoa a fazer aquilo, o que se passa na cabeça do indivíduo naquele momento? Certamente falou: bom, se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, né? E movido pelo ódio, pelo rancor, pela raiva que está nutrindo aquele histórico de relacionamento conturbado, o indivíduo chega lá naquele momento e ninguém está vendo, eu sou uma autoridade, eu sou acima de qualquer suspeita. E se eu contar essa história, se eu levar adiante uma história de suicídio, eu vou conseguir ficar impune, né? Que em outros tipos de crime também, muitas vezes o autor de um crime imagina que irá ficar impune, mas em muitos casos a polícia consegue colher provas a ponto de que o réu, respeitados os princípios, como já falei, o réu venha a ser condenado. Pode ocorrer também do inocente ser condenado, dependendo, né, dos embates aí da defesa e acusação. Pode ser que a defesa não consiga enfrentar e combater a acusação com a sua tese, com os seus álibis, e um réu inocente vir a ser condenado. Ainda acho muito precoce, não sei exatamente em que pé está. Já ouvimos falar que a prisão seria decretada, prisão preventiva, se já não foi, e tudo mais. Mas o que eu quero colocar aqui é justamente o que se passa pela cabeça do autor de um crime bárbaro assim, contra a mulher, né? Poderia ser contra a criança, contra o outro homem, contra o idoso, né? Mas nesse caso estamos falando de um feminicídio, que é a forma qualificada do crime de homicídio. Então, possivelmente na cabeça do autor, caso ele realmente tenha cometido o crime, ele imaginou que não, aquele momento de raiva, de cólera, né? Então eu vou dar um tiro mesmo nessa, xingando e movido pelo ódio, e ninguém vai saber, e pronto, nunca mais vai me incomodar, não vai ser de mais ninguém, né? Dependendo do tipo de relacionamento, que o homem acha que é dono da mulher, e às vezes acontece da mulher também achar que é dona do homem. Então ninguém é dono de ninguém, todo mundo tem que respeitar a vontade do outro, né? Tá? Então imaginem o que se passa pela cabeça do autor de um crime bárbaro assim. Certamente ele acha que irá convencer a todos, que irá ser impune, né? Mas é um crime, é um caso bem complexo e difícil, principalmente por se tratar de um oficial da Polícia Militar, né? A gente sabe que existem muitas injustiças contra subordinados, e então é um caso bem complexo, que eu acredito que a acusação do Ministério Público, e principalmente se houver um advogado da família da vítima, com certeza ele irá explorar muito essa condição de a vítima ser casada com um tenente-coronel da Polícia Militar. E há muitas informações de que a vítima
sofria vários abusos, né? Bom, por hoje vou encerrar aqui o meu comentário, né? E digam aos senhores aí que os senhores pensam, que os senhores acham sobre esse universo do Tribunal do Júri, em especial esse caso, triste caso da morte da policial militar que ocorreu recentemente. Tá bom? Deixe aí o seu comentário, sua crítica, o que você acha sobre isso, ok? Espero que possa ter contribuído de alguma forma com o universo do Tribunal do Júri, direito criminal, né? Os colegas advogados, estudantes e o cidadão, o que acha sobre esse tema, Tribunal do Júri. Você acha que quando o autor de um crime bárbaro assim é condenado e vai para a prisão, podendo ficar lá 10, 15, 20 anos, você acha que a justiça foi feita? O que você acha? Apesar de não trazer a vida que foi ceifada, você acha que a justiça é feita quando o indivíduo é condenado a uma prisão 10, 15, 20 anos? Em alguns casos, os parentes ficam inconformados com o tamanho da pena. Bom, vou encerrar por aqui, tá bom? Forte abraço e outra oportunidade a gente pode de repente bater um papo aí sobre esse tema. Valeu?